Boa tarde. Hoje a aula vai englobar tanto o tópico 3 quanto o tópico 4 do regulamento da Olimpíada de Química para a modalidade A. E isso inclui átomos e partículas subatômicas, semelhanças atômicas, modelos atômicos, tanto clássicos e quânticos, números quânticos, orbitais atômicos puros e híbridos e configurações eletrônicas. Só para começar, a gente tem alguns modelos atômicos. 4 a gente vai ver nesse aulão, e um deles é um modelo já mais avançado e mais complexo, que eu quero só mostrar que ele existe. Então, o primeiro modelo atômico desenvolvido foi o modelo de Dalton, em 1803. Veja que do primeiro modelo para o segundo a gente tem um intervalo relativamente grande, então o segundo modelo é o de Thomson, em 1904. Logo em seguida, em 1911, tem o modelo de Rutherford. Pouquíssimo tempo depois, apenas com um intervalo de 2 anos, o modelo de Rutherford-Bohr. E depois de 13 anos, em 1926, vem o modelo de Schrödinger, que muda bastante a ideia de como o elétron se encontra dentro do. O átomo ele vem do grego, o A vem do prefixo de negação e tomos relativo à divisão. Então o significado da palavra átomo vem de indivisível. Começando pelo modelo atômico de Dalton, que foi conhecido como modelo da bola de bilhar, ele considera que qualquer substância é formada por átomos e os átomos são neutros, sendo que o átomo é a menor partícula possível existente. A gente não consegue dividir ele. Algumas características importantes em relação ao modelo de Dalton é essa de que um átomo de um mesmo elemento químico é sempre igual, ok? Em todas as suas características. Isso inclui tamanho e massa. Então, se a gente tem um determinado elemento químico, qualquer átomo desse elemento vai ter as mesmas características. Já se a gente tem elementos químicos diferentes, a gente vai ter átomos diferentes entre si. Os compostos eles são formados por átomos de 2 ou mais elementos químicos que vão se combinar sempre numa mesma proporção. Então, por exemplo, a água, que é composta por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, ele vai manter sempre essa proporção de 1 de oxigênio para 2 de hidrogênio. Os átomos, então, não podem ser criados nem destruídos. Isso segue a ideia da lei de conservação, ok? Então, nada se cria, nada se destrói, apenas se transforma. E no caso dos átomos, a gente não pode criar eles e nem destruir. Eles vão ser esferas rígidas e indivisíveis. E é daqui que sai o nome do bola de bilhar, ok? E em reações químicas tem o rearranjo dos átomos. Eles se recombinam para formar novos átomos. Aqui embaixo tem a representação dos átomos por Dalton e de alguns compostos. Então, observa que o oxigênio é representado apenas por uma esfera, essa era a simbologia que Dalton usava. Carbono, uma esfera agora totalmente preenchida. Hidrogênio, uma esfera com um círculo no meio. E observem que ele já faz uma proposta de composição para alguns compostos, como por exemplo a água. Ele considera o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio. Ele erra apenas na proporção, que é 2 para 1. Em compensação, a amônia, ele considera ali a composição feita por nitrogênio e hidrogênio, e o ácido carbônico por carbono e oxigênio. Veja que ele não sabe que o hidrogênio faz parte dessa composição, mas ele já tem algumas propostas, tanto de simbologia para os elementos químicos, quanto de estruturas compostas. Depois de muito tempo vem o modelo de Thomson, que é chamado do modelo de pudim de passas. O modelo dele é proposto com base no experimento dos raios catódicos. Esse experimento ele é composto por uma ampola de vidro. Então aqui a gente tem essa ampola de vidro. Ela é ligada a uma bomba a vácuo, então a quantidade de matéria aqui dentro é bem reduzida, ok? Então tem uma pressão reduzida.
e as extremidades dessa ampola são ligadas em uma bateria. A pressão ela pode ser reduzida numa quantidade de 1 para 10 mil, como é o caso aqui da primeira figura, até a proporção de 1 para 10 mil em relação à pressão ambiente, ok? Aqui a gente vê uma luminosidade sendo gerada quando tem essa aplicação de diferença de potencial. E quando a gente tem uma pressão extremamente baixa no interior dessa ampola, a gente observa pontos positivos, pontos luminosos no polo positivo, que é aqui no ânodo, ok? Isso é gerado pelos raios catódicos, que são feixes bem fininhos ali que a gente observa. Depois se descobriu que esses raios eram compostos por partículas, e essas partículas elas foram chamadas de elétron. Como elas vão em direção ao polo positivo, se inferiu que a carga dessas partículas era negativa, ok? E como, independente do material que a gente colocasse aqui, essas partículas eram sempre iguais, então isso tinha que ser algo do interior do átomo. E aí foi que se introduziu a primeira partícula subatômica e se acabou com a ideia de que o átomo era indivisível. Então, a proposta de Thomson é de que o átomo é uma esfera de carga positiva, possuindo em sua superfície elétrons incrustados. A esfera de carga positiva ela vem com a ideia de manter a neutralidade do átomo, ok? Então, o átomo é neutro e, portanto, se ele tem elétrons negativos, ele precisa ter alguma região positiva para contrabalancear essa carga. E aí é chamado de pudim de passas. O pudim é a massa positiva e as passas seriam a representação dos. Aqui tem um mapa mental do modelo atômico de Thomson. Então, ele foi baseado nos estudos feitos com os raios catódicos. Esse experimento ele foi feito por Geissler e Crookes. Então, foram eles que propuseram essa ampola e fizeram o estudo com raios catódicos. Thomson apenas descreveu esse experimento. Então, o átomo de Thomson ele era essa esfera positiva com os elétrons distribuídos. O átomo é neutro, assim como na proposta de Dalton. Então, as cargas positivas teriam que ser iguais às cargas negativas. Só que a partir de agora, o modelo era divisível. Então, as principais diferenças entre o modelo de Dalton e Thomson é a natureza elétrica da matéria. Então, a partir de agora, a gente tem carga dentro do átomo. A totalidade dele é neutro, mas a gente tem regiões positivas e negativas. A divisibilidade, então Dalton propunha que o átomo era indivisível, já Thomson propõe que ele tem as partículas subatômicas, nesse momento apenas o elétron. E ali a presença então de partículas com carga nos próprios elétrons. Mais para frente, em 1886, a partir de modificações no tubo de raio catódico, Goldstein descobre o próton. Então, era observado que quando a gente fazia o experimento dos raios catódicos, se observavam partículas negativas indo em direção ao polo positivo, mas se observavam também partículas saindo do polo positivo e indo em direção ao cátodo, que é o polo negativo, indicando a presença de partículas também com carga elétrica positiva. Considerando a velocidade de propagação dessas partículas, se chegou à dedução de que a massa dessa partícula positiva era muito maior do que a partícula do elétron, né? A massa do elétron. E a proporção entre essa massa seria de aproximadamente 1836 vezes maior do que a massa do elétron. Na sequência vem o modelo de Rutherford, em 1911, que é o modelo do planetário. Foi feito um experimento para chegar nesse modelo de Rutherford.
Então, ele consistia num experimento com uma folha de ouro. Num canto a gente tinha emissores de partícula alfa. Então, usado o polônio aqui, ele emitia partículas alfa. Partículas alfa são partículas positivas, é matéria constituída de massa e tem carga. Essas partículas eram ejetadas e incidiam sobre uma placa de ouro. E atrás dessa placa de ouro tem uma tela fluorescente que emite uma luminosidade instantânea quando ela é atingida pela partícula alfa. E o que se observou é que a grande maioria das partículas atravessava essa folha de ouro. E algumas. Então, se a maioria atravessa a folha de ouro e elas são partículas, a gente sabe que a matéria não pode ocupar, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, se elas passam pela folha de ouro, elas têm que passar por um lugar vazio, certo? Então, dali vem a ideia de que o átomo não pode ser maciço, senão essas partículas alfa não teriam como atravessar a folha de ouro. Aqui tem um esquema do que acontece quando incide as partículas alfa sobre a folha de ouro, ok? Aqui a gente não tem nada em dimensão. Observa que a grande maioria das partículas atravessa sem sofrer nenhum desvio. Algumas partículas a gente observava que sofriam um leve desvio da direção e outras colidiam e retornavam. A partir disso, foram possíveis tirar várias conclusões a respeito da estrutura do átomo. Primeiro, o que eu já tinha comentado, se boa parte das partículas atravessam essa folha de ouro, o átomo ele não pode ser maciço, ele é composto por um grande espaço vazio. A massa do átomo está centrada no núcleo, então se chegou à conclusão que esse pedacinho aqui central, de volume muito pequeno, era positivo. Isso porque as partículas alfas que se aproximavam sofriam um desvio pela repulsão, por se tratar de cargas parecidas, ok? E como era uma pequena região que continha os prótons, a gente sabe que ela era detentora da massa do átomo. Afinal, os elétrons têm uma massa muito pequena. E foi chamado de núcleo porque era uma região ali central que possuía esses prótons. Ao redor desse núcleo se chamou de eletrosfera, que era a região onde os elétrons circulam ao redor desse núcleo. E a estimativa é de que o núcleo seja muito, muito, muito menor do que a eletrosfera. Então, por exemplo, o raio do átomo de ouro, que é do centro do núcleo até o elétron mais distante, ele é de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o raio do núcleozinho onde se encontram os prótons. Ou seja, muito, muito maior. Aqui, para ter uma ideia de qual seria a relação de tamanho entre o núcleo e o tamanho do átomo como um todo. Então, a ideia é pensar que essa moeda representaria o núcleo do átomo, ok? Observe que tem 2 centímetros. Se a gente fosse pegar o elétron mais afastado, aquele que está lá no finzinho do átomo, no limite da eletrosfera, ele poderia se encontrar a cerca de 200 metros de distância desse núcleo. Então, é bem distante, considerando o diâmetro de 2 centímetros dessa moeda. Aqui a gente tem a representação do esquema dos elétrons circulando ao redor do núcleo, que é o que deu o nome de planetário para esse modelo. Então, a gente tem um núcleo pequeno e os elétrons circulando ao redor desse núcleo. Em 1932 se deu a descoberta da última partícula subatômica por Chadwick, que é o nêutron. Ele interpretou o fenômeno radioativo que envolve emissão de nêutrons. Então, alguns processos envolvendo o núcleo de átomos e a transformação de elementos químicos permitia observar uma partícula que era emitida além daqueles átomos. E
Isso já tinha sido observado anteriormente, só que ninguém conseguia chegar à conclusão do que seria essa partícula. Só Chadwick notou, pelo balanço de massas, para ter conservação de massa na reação que acontecia, que essa partícula não podia ser só energia, que era o que muitos propunham. Ela tinha que ser partícula, tinha que ter massa para fechar o balanceamento de massa da reação que estava acontecendo. Como vários emitiam essas partículas, então ela também deveria ser uma partícula constituinte do átomo. E a conclusão que se chegou era que era uma partícula sem carga, e com o tempo se descobriu que a massa dessa partícula era muito próxima à massa do próton e ela se localizava no núcleo. Então aqui é uma representação das massas relativas e cargas relativas das partículas. Então as três partículas subatômicas que a gente tem são os nêutrons, prótons e elétrons. Massa relativa: nêutron e prótons com as massas muito próximas, praticamente iguais entre si, e o elétron com uma massa que é cerca de 1836 vezes menor do que a massa do próton e do nêutron. Já a carga relativa, em termos numéricos, a carga do próton e do elétron são iguais em módulo, só que com sinais diferentes. Então, o próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa. Já os nêutrons não têm carga igual a zero. Aqui tem um esquema agora já incluindo os nêutrons dentro do núcleo. Então, o núcleo seria composto pelos prótons e os nêutrons, dando toda a massa praticamente do átomo, e isso no interior do núcleo. E na eletrosfera a gente teria os elétrons com carga negativa em órbita circular ao redor desse núcleo. A partir desse modelo de Rutherford já tem várias coisas a respeito da estrutura do átomo que podem ser estudadas. Então a gente vai iniciar com essas duas informações, propriedades dos átomos que são bastante relevantes dentro da química. Então uma seria o número atômico. O número atômico é o número de prótons presentes no núcleo de um átomo. Ele é representado pela letra Z. Então Z igual a P, prótons. E o número de massa é a quantidade de partículas que confere massa ao átomo. Então, é a soma das partículas do núcleo. Soma de prótons com nêutrons, ok? Então, o número de massa que é representado pela letra A é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Substituindo o número de prótons por Z, a gente pode reescrever o cálculo de massa dessa maneira. Então, o número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. É importante a gente ressaltar que o número de prótons ele caracteriza o elemento químico. Então, todo átomo de um mesmo elemento tem o mesmo número atômico. Então, por exemplo, o carbono. O número atômico do carbono é 6. Então, ele tem 6 prótons. Qualquer átomo que tiver 6 prótons vai ser um átomo de carbono. Se não tiver o número atômico 6, não será carbono, ok? Assim como se tiver número atômico 6, não pode ser um outro elemento químico. Então, átomos de elementos diferentes têm diferente número atômico. A representação de um átomo, por convenção, é representado dessa forma. X é o símbolo do elemento químico que a gente está falando. A, número de massa, representado pequeno em cima, na esquerda desse símbolo, e o número atômico no canto esquerdo, embaixo do símbolo. Então, para interpretar aqui essa representação do carbono, a gente tem que 12 é A, o número de massa, e 6 é o número atômico, o número de prótons. A partir disso, a gente consegue estabelecer o número de nêutrons. Então, a gente tem que o número de massa é igual a 12, e isso é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Eu sei que o número de prótons é igual a 6,
Com isso, eu posso calcular. Fazendo o cálculo, a gente pode isolar o nêutron e passo o número de prótons diminuindo para o outro lado. Então, o número de nêutrons vai ser igual a número de massa menos número de prótons. Então, 12 menos 6. Observe aqui, então, que para chegar no número de nêutrons é só diminuir o número de massa e o número atômico. 12 menos 6. Número total de nêutrons do carbono, 6. Aqui tem algumas representações. Então, o carbono, que a gente acabou de ver. A única informação a mais que traz aqui é que tem 6 elétrons. O sódio, com o número atômico 11 e número de massa 23, representa um átomo de elemento químico do sódio, então Na sódio, com 11 prótons, 11 elétrons. Observa que novamente o número de elétrons é igual ao número de prótons, assim como aconteceu para o carbono. E o número de nêutrons é 12, 23 menos 11. E aqui a representação do cloro, então Cl, elemento químico cloro, com 17 prótons, devido ao seu número atômico, 17 elétrons, igual ao número de prótons novamente, e 20 nêutrons, 37 menos 17. Anteriormente se representava o número de massa no canto superior direito do símbolo do elemento químico, ok? Então, às vezes, alguns exercícios vão ser expressos dessa maneira. O que é importante lembrar? O maior número vai ser o número de massa, porque inclui prótons e nêutrons, e o número menor vai ser o número atômico, que é só o número de prótons. Na pior das hipóteses, esses valores vão ser iguais, como é o caso do hidrogênio, porque ele tem só um próton e não tem nêutrons. Bom, e de onde saiu o número de elétrons indicados ali, né? 6 elétrons, 11 elétrons, 17 elétrons. É importante a gente lembrar de algumas coisas que foram vistas até agora. Então, o primeiro detalhe é: átomos são, ou seja, tem carga igual a zero. O balanço de cargas positivas e negativas dentro desse átomo tem que ser igual. Considerando que as cargas de próton e elétron são iguais apenas de sinais opostos, a quantidade que eu tenho que ter de um e de outro para ter a neutralidade dentro do átomo é de igualdade. Então, eu tenho que o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons para que o átomo seja neutro, que tem a carga igual a zero. Então, um exercício, tem um átomo ali de cloro, que tem o número igual número de nêutrons do átomo de cálcio. E ele quer saber qual é o número de massa X do átomo de cálcio. Então, aqui para representar, então, A em cima, número de massa, número atômico. A gente tem que o número de massa é igual a Z mais N, portanto, o número de nêutrons, N, vai ser igual a A menos Z. Então, eu só peguei o Z e passei subtraindo. Sendo assim, o cloro, ele vai ter a quantidade de nêutrons sendo igual ao número de massa, A, 37, menos 17, que é o número atômico, Z, ok? Então, o número de nêutrons vai ser igual a 20. Essa é a quantidade de nêutrons do cloro e também, já que ambos têm o mesmo número de nêutrons. Considerando isso, eu sei que X é igual a A, que é o número de massa, certo? E ele é igual à soma do número de prótons, número atômico Z, mais o número de nêutrons, que a gente já sabe através da quantidade de nêutrons do cloro, que é igual a 20. Portanto, o número de massa vai ser 20 mais 20, totalizando 40. A resposta correta é. Observem que, surgindo dúvidas se eu for muito rápido na explicação, lembrem de usar o vídeo e acompanhar devagarinho as resoluções. Mais um exercício. O desenvolvimento científico e tecnológico possibilitou a identificação de átomos dos elementos químicos naturais
e também possibilitou a síntese de elementos químicos não encontrados na superfície da Terra, então os artificiais. Indique entre as alternativas abaixo aquela que identifica o átomo de um determinado elemento químico e o diferencia de todos os outros. Então, observa que, como a gente tinha falado anteriormente, é o número de prótons que caracteriza um elemento químico. Então, o número de prótons é igual ao número atômico, portanto, a resposta é C. Vamos falar um pouquinho dos isótopos. Iso vem de igual, e aqui dos isótopos a gente sabe que são então espécies com o mesmo número de prótons. Para ajudar a memorizar, P isótopos, prótons, ok? Então, vão ser 2 ou mais átomos que possuem o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, e diferentes números de massa. Então, como exemplo, aqui tem o hidrogênio, que a gente tem 3 isótopos para ele, o prótio, o deutério e o tritério, que também é chamado de trítio. No primeiro caso, a gente tem número atômico igual a 1 e número de massa igual a 1 também. Se a gente fizer a diferença, a gente observa que não tem nenhum nêutron. Então, a gente tem um núcleo com um único próton e um elétron na sua eletrosfera, ok? Observa que o deutério não muda o número atômico, afinal é isótopo e pertence ao elemento químico hidrogênio, então tem que ter o mesmo número de prótons, só que agora o número de massa é igual a 2. Se a gente fizer a diferença, o número de nêutrons é igual a 1 nesse isótopo. Então, a gente representa aqui um próton mais um nêutron no núcleo e aquele elétron para contrabalancear as cargas na eletrosfera. E o trítio, que tem um número de massa igual a 3, se a gente fizer a diferença, 2 nêutrons no seu núcleo. Então, 2 nêutrons, 1 próton e o elétron da eletrosfera. Observe, então, que a única diferença entre os isótopos é a quantidade de nêutrons no seu núcleo. Então, isótopos, por terem o mesmo valor de Z, o mesmo número atômico, eles vão pertencer ao mesmo elemento químico. A maioria dos elementos existentes, eles possuem naturalmente 2 ou mais isótopos presentes na natureza. E eles são presentes numa proporção certa. Então, o que a gente fala é que é a abundância dos isótopos, ok? Então, por exemplo, para o hidrogênio que a gente viu, que são 3 isótopos, a gente tem a grande maioria como sendo o prótio, então o hidrogênio com um número de massa igual a 1, que tem uma abundância natural de 99,99%. Aí, o deutério tem ali uma porcentagem de 0,01 existentes e o hidrogênio, que é o trítio, ele tem quantidades traços. Traços, que quando a gente diz, são quantidades muito pequenas, ok? Então, ele vai complementar as outras lá na terceira, quarta casa aqui da porcentagem. Por isso que a gente acaba, se a gente somar até a segunda casa, só o hidrogênio, prótio e deutério já fecha os 100%. Aqui embaixo ele traz que 20 elementos químicos existem na natureza na forma de um só isótopo. Ali embaixo ele traz cada um deles. Então, um exemplo é o flúor, que apenas tem um isótopo de número de massa 19. E aí vocês podem analisar cada um dos elementos trazidos nessa tabela e as abundâncias naturais. Por exemplo, se a gente pegar o bromo, a gente já observa que os 2 isótopos do bromo, eles vão ter porcentagens quase iguais de abundância. Então, vejam que praticamente 50% de cada um deles. Então, além da semelhança de número de prótons, que é no caso dos isótopos, a gente ainda pode ter os isóbaros e os isótons. Os isóbaros, eles são átomos que possuem o mesmo número de massa, ok? Mas vão ter números atômicos diferentes. Então, a gente compara, por exemplo, o carbono 14 com o nitrogênio 14. Ambos vão ter número de massa iguais, assim como o ferro e o cobalto 57.
Já os isótonos vão ser átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. Então, também para ajudar a lembrar, isótonos, nêutrons, ok? Então, eles vão diferir tanto em número atômico quanto número de massa, mas se a gente fizer a diferença entre eles, a gente vai ter o mesmo número de nêutrons. No caso do carbono 13 e do nitrogênio 14, a gente vê que a diferença, 13 menos 6, é igual a 7, assim como 14 menos 7 também resulta em 7 nêutrons. Já o cloro e o cálcio têm 20 nêutrons cada um, sendo isótonos entre si. Um exercício. Então, são dadas as seguintes informações relativas aos átomos X, Y e Z. Então, cada uma delas, X é isóbaro de Y. Se eles são isóbaros, eles têm o mesmo número de massa. E X é também isótono de Z, mesmo número de nêutrons de Z. Y tem número atômico 56, número de massa 137, e ele é isótopo de Z, então Y e Z vão ter o mesmo número de prótons. O número de massa de Z é 138, e ele quer saber o número atômico de X. É importante, quando a gente vai fazer esse tipo de exercício, a gente fazer a representação de cada um desses átomos com as informações dadas. Então, por exemplo, aqui a gente pode montar esse esquema que traz tanto a representação de cada um deles com as características, com as propriedades que a gente não sabe desses átomos, quanto a relação de semelhança entre eles. Então, ali na alternativa 2, ele traz as informações de Y, por exemplo, número de massa e número atômico, assim como na terceira afirmação ele traz o número de massa de Z. E as informações dadas, X sendo isóbaro de Y e isótono de Z, como dá na primeira questão, e que Y e Z são isótomos, como aparece ali na segunda afirmativa, ok? Então, com base nisso, a gente pode fazer os cálculos para determinar as partículas existentes nessas espécies. Então, como X e Y são isóbaros entre si, a gente tem que o número de massa deles é igual. Então, A vai ser igual a 137, ok? Como é dado aqui no início. Y e Z são isótopos, como diz na afirmativa 2, então eles são isótopos entre si. Isso significa que eles vão ter o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico. Então, se Y tem 56 prótons, Z tem que ter 56 prótons também. Então, C vai ser igual a 56. X e Z são isótonos. Com isso, a gente precisa estabelecer qual que é o número de nêutrons de Z, que é o que a gente tem as informações necessárias para calcular, que vai ser 138 menos C. C a gente já chegou à conclusão que era 56, ok? Então, a gente sabe que o número de nêutrons vai ser 138 menos 56. Isso resulta num valor de 82. E com isso a gente pode fazer o cálculo ali do número atômico de B. Ok? Então vai ser 137 o número de massa e tem 82 nêutrons. Então, fazendo 137 menos 82, a gente chega no número atômico de X, que vai ser igual a 55, alternativa C. Então, até agora a gente estudou os átomos eletricamente nêutrons, que é a situação onde eles têm o mesmo número de prótons e elétrons. Só que os átomos eles podem sofrer processos envolvendo a eletrosfera, então eles podem perder ou ganhar elétrons, e consequentemente ter um desbalanço entre o número de prótons e o número de elétrons, e ele perde a neutralidade, ele adquire carga. Quando um átomo ele perde ou recebe elétrons e adquire essa carga, ele gera um íon. Então, íons vão ser espécies
com carga, a partir do desbalanço entre o número de prótons e elétrons da espécie. E quando um átomo se transforma em um íon, o núcleo ele permanece inalterado. Então, observa que a gente nunca vai ter variação do número de prótons para formar íons. Vai ser sempre através de processos de perda ou ganho de elétrons. Analisando aqui algumas situações. Eu posso ter um átomo neutro recebendo um elétron. Então, lembra que a gente recebe um elétron, ele inicialmente teria quantidades iguais de prótons e elétrons. Ao receber, ele vai manter a quantidade de prótons, mas vai ficar com um elétron a mais. Se ele tem um elétron a mais, ele significa que ele tem um excesso de carga negativa, e essa espécie vai ficar então com uma carga negativa. Quando perde elétrons, então inicialmente, por exemplo, o sódio tem 11 elétrons e 11 prótons, retirando ele vai ficar com um elétron a menos, ou seja, ele tem excesso de carga positiva. Então, tendo um próton a mais, a carga dessa espécie vai ser igual a mais 1. Então, observa que quando um átomo recebe um elétron, ele vai adquirir a negativa, e assim ele é chamado de ânion. Já a espécie que perde um elétron e forma um íon positivo, ele vai ser chamado de cátion. Então, a representação de um íon é sempre o seu símbolo e a carga no canto direito superior. A gente pode ter íons monovalentes, então com uma única carga, mais um ou menos um, ok? Quando a gente vai fazer a representação aqui na carga, se ele é monovalente, a gente representa apenas pelo sinal, a gente não coloca um junto, então mais ou menos. A partir do momento que a gente forma íons com cargas maiores, como é o caso dos íons bivalentes, também chamados de divalentes, trivalentes ou tetravalentes, que passam a ter carga, 2 cargas, 3 cargas, 4 cargas, seja ela positiva, seja ela negativa, a gente tem que representar esse valor. E por convenção, observa que esse valor ele é representado antes do sinal, ok? Então, por exemplo, o ânion formado pelo oxigênio a partir do recebimento de 2 elétrons, ele vai ser o O2-. O ferro, quando ele perde 3 elétrons e forma o cátion trivalente, ele vai ser o Fe3+, ok? Então, como resumo, a gente tem um átomo neutro. Esse átomo neutro, ele tem um número de prótons igual número de elétrons, ok? Então, o número de prótons e o número de elétrons são iguais. Mas esse átomo neutro pode, eventualmente, perder elétrons ou receber elétrons. Se ele perde elétrons, ele fica com excesso de prótons, então ele fica com carga positiva. Ele vai originar um cátion, que é um íon positivo. Quando ele recebe elétrons, ele origina um ânion. Essa espécie tem um excesso de elétrons, excesso de carga negativa. Então, esse íon vai formar uma espécie negativa. No caso, o átomo vai gerar um íon negativo. Um exercício. Quando um átomo neutro de bromo recebe um elétron, ele se transforma no íon Br-, que possui na sua estrutura prótons, elétrons e nêutrons, respectivamente em número D. Então, ele quer saber a quantidade de prótons, elétrons e nêutrons desse íon formado. Então, para analisar, a gente tem a representação do elemento, então A, número de massa, Z, número atômico. Com base nisso, a gente já sabe que o número atômico é a quantidade de prótons da estrutura. Então, o número de prótons é 35. O número de nêutrons a gente pode tirar pela diferença entre o número de massa e o número atômico. Então, 80 menos 35, gerando um total de 45 nêutrons. O íon ele tem carga menos 1, então ele recebeu um elétron, como já é dado no enunciado. E, consequentemente, inicialmente neutro ele tinha 35 elétrons, igual a quantidade de prótons, e agora ele passa a ter 36 elétrons.
Então, a resposta correta, que dá o número de prótons, elétrons e nêutrons, é a letra B, 35, 36, 45. A alternativa que reúne apenas espécies isoeletrônicas. Espécies isoeletrônicas são as espécies que apresentam o mesmo número de elétrons, ok? Então, para isso, a gente tem que analisar a quantidade de cada espécie. Deem uma pausa no vídeo e analisem essas quantidades apresentadas nessa tabela para poder ver se vocês conseguiriam chegar nessas quantitativos, ok? Então, aqui na alternativa que está certa, o nitrogênio que tem 7 prótons, se ele tem carga 3 menos, significa que ele recebeu 3 elétrons, ele tem que ter 3 elétrons a mais. Então, um total de 10. O flúor tem 1 elétron a mais em relação ao número de prótons, por isso que ele tem carga negativa. Então, total de elétrons, 10. Já o alumínio, ele tem carga 3 mais, então ele tem 3 prótons a mais do que a quantidade de elétrons, gerando um total de 10 elétrons também. Então, já a primeira alternativa, se a gente observa, as espécies são isoeletrônicas, possuem a mesma quantidade de elétrons, 10 no total. Então, a gente já estudou as características da estrutura atômica com base no último modelo que a gente viu, que foi de Rutherford. Agora a gente vai partir para o próximo modelo atômico, mas antes disso é importante a gente entender o que é uma onda, porque esse próximo modelo vai depender bastante disso. Então, uma onda é uma perturbação que se propaga transportando energia, mas não matéria. Então, a onda é uma forma de transportar energia. Cada onda tem sua característica, então são 3 características muito importantes para uma onda, que é a velocidade com a qual essa onda se propaga, ok? Então, metros por segundo, como é que se dá a propagação dessa onda. Ela é diretamente proporcional ao comprimento de onda, ok? E a frequência dessa onda. A frequência de uma onda é o número de oscilações por unidade de tempo. Então, quantas vezes ela consegue percorrer um comprimento de onda num intervalo de tempo? A unidade de frequência é Hertz. Hertz é segundo na menos 1, então é uma unidade por segundo, ok? Então, aqui observa que quanto maior o número de balançadas na corda por unidade de tempo, então quanto mais rápido você conseguir agitar ali, quanto mais ela oscilar, maior é a frequência da onda que se propaga na corda. Veja que a corda ela não é a onda se propaga através da corda. Então, é a energia se propagando através dessa matéria. A corda em si, ela é matéria, ela não e é aqui que a gente define 2 tipos de ondas diferentes, que são as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Para a gente é interessante as eletromagnéticas, mas só para a gente diferenciar elas. Ondas mecânicas, elas necessitam de um meio material para se propagar. Então, lembra que eu falei ali da corda? Naquele caso, ela está se propagando por um meio material. O som também é uma onda mecânica. Então, ela é uma onda que se propaga no ar, por exemplo. A gente consegue ouvir um relógio tocando. Mas, por exemplo, se a gente colocar no vácuo, se a gente tirar toda a matéria que tem aqui dentro, a gente não consegue ouvir o som, porque ele não vai se propagar naquele meio. Já as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio material para se propagar. Então, por exemplo, se eu tiver uma lâmpada, que é a luz é uma onda eletromagnética, eu vou conseguir observar essa luz sendo emitida tanto no ar quanto no vácuo. Então, são ondas que vão se propagar mesmo na ausência de meio material. No caso das ondas eletromagnéticas, a velocidade de propagação é igual, ok? Para qualquer onda, só vai variar dependendo do meio no qual ela se propaga. No caso do vácuo, a velocidade de propagação é de 3 × 10⁸ metros por segundo.
E considerando que essa velocidade é fixa, a gente tem que, se a gente aumenta a frequência de propagação, a gente diminui o comprimento de onda dessa onda. Então, observa aqui, ó, a gente aumenta a frequência no sentido para a direita e, consequentemente, a gente aumenta o comprimento de onda na direção da esquerda. Então, aqui tem alguns exemplos das ondas eletromagnéticas e as faixas que elas ocupam. Então, a gente tem as ondas longas de rádio, infravermelho, a visível, ultravioleta, raio gama. Então, as de maior frequência são as mais energéticas e as de maior comprimento de onda são as menos energéticas. Então, aqui a gente pode pôr alguns exemplos, né? Então, a rádio AM, ela tem uma onda que se propaga numa determinada frequência. A gente tem as rádio marítima aeronáutica, que ela já tem uma frequência um pouquinho maior, só que o comprimento de onda é menor. E dentro das ondas eletromagnéticas, a gente tem essa regiãozinha aqui que aparece, que é na região do visível. Então, são as ondas que a gente consegue enxergar, ok? Então, todas as cores que a gente observa são a partir de ondas eletromagnéticas. Como eu tinha falado antes, cada frequência ou comprimento de onda de uma onda eletromagnética, ela vai estar associada com energia. Se a gente aumenta a frequência, a gente tem mais energia. Se a gente aumenta o comprimento de onda, a gente tem menos energia. Então, inversamente proporcional. Agora, vamos falar então do modelo de Rutherford-Bohr. Se a gente acende uma lâmpada comum, ela emite luz branca, ok? Essa luz branca, quando ela passa por um prisma, ela sofre separação. E aí a gente observa que essa luz branca ela é composta pelo espectro da luz visível. Então, a gente vê que é um contínuo, são todas as cores ali do espectro visível que compõem a luz branca. Quando a gente coloca um tubo de raio catódico contendo um gás específico, então nesse caso a gente não está emitindo luz branca, a gente está emitindo a luz desse gás específico que tem aqui dentro. Ao invés de, quando a gente separa, observar um espectro contínuo, a gente observa cores específicas sendo emitidas, que a gente fala que são espectros de linhas descontínuos. Então, são energias específicas que a gente observa aqui. Lembra lá que cada cor do espectro está associado com uma frequência, então está associado com uma energia. Então, no caso, aqui na região do roxo, a gente tem uma maior frequência, uma maior energia. E aqui para a região do vermelho, a gente tem menor frequência e menor energia. Então, cada uma dessas linhas, elas representam quantidades de energias diferentes. Do gás, a gente muda o conjunto dessas linhas. Então, por exemplo, se a gente vê o sódio na região do visível, a gente observa duas linhas na região do amarelo-laranja para o gás, para a luz emitida por esse gás. Se a gente pega o cálcio, a gente já vê um conjunto maior de linhas, algumas na região do vermelho, outras na região do azul, indo para o violeta, ok? Lembrando que a frequência aumenta nesse sentido e a quantidade de energia também. Então, essa emissão aqui, essa luzinha que a gente observa, ela tem mais energia em comparação com essa onda emitida. E cada um desses espectros que a gente chama de linhas, ele vai ser característico de um determinado elemento químico. Então, se eu pegar uma lâmpada ali de sódio e passar por um prisma para as radiações emitidas, a gente vai observar essas duas linhas. Então, cada uma dessas linhas vai representar uma quantidade de energia específica emitida por aquele átomo de acordo com a frequência daquela radiação. Bom, o que está acontecendo em termos atômicos quando a gente observa essas emissões?
a proposta do modelo de Rutherford-Bohr ainda mantém a ideia lá de Rutherford que os elétrons se movimentam ao redor do núcleo através de trajetórias circulares. Só que agora a proposta é de que essas trajetórias circulares se deem em camadas. Então eu tenho uma camada mais próxima do núcleo e à medida que eu vou afastando eu tenho outras camadas, ok? Cada camada dessas aqui vão ter valores de energias diferentes. E ainda, se eu tiver átomos diferentes, a primeira camada para aquele átomo vai ter uma energia diferente do que para o outro. Então, por exemplo, o sódio, a primeira camada tem uma quantidade de energia. Se eu pegar um átomo de cálcio, a primeira camada tem um valor diferente de energia. Observa que nível é a mesma coisa que camadas, ok? Então, sempre que a gente falar em camadas e níveis, a gente está falando da mesma coisa. Um elétron, ele pode transitar entre níveis. Então, ele pode, por exemplo, como acontece em A, passar de níveis mais próximos do núcleo para mais distantes do núcleo. Consequentemente, eu passo de um nível de menor energia, quanto mais próximo do núcleo, menor energia tem, para um de maior energia, mais distante do núcleo. Para que isso aconteça, para passar de um nível de menor energia para um de maior energia, é necessário que esse átomo absorva energia externa, então tem que ser fornecido esse átomo. E aí a gente diz que esse elétron é excitado, ele sofre uma transição eletrônica para níveis mais externos. O elétron, quando parte para níveis mais externos, ele não fica estável, não é a situação de menor energia para ele. Portanto, naturalmente, esse elétron ele vai retornar para o nível de menor energia, que a gente chama de estado fundamental, ok? Liberando essa energia que ele tinha absorvido. Essa liberação de energia, ela se dá na forma de onda eletromagnética e se enquadra na região do visível ou ultravioleta. Então, por exemplo, quando um átomo absorve e transita de um nível mais interno para um mais externo, ao retornar para a camada mais interna, ele vai emitir radiação e aí é que a gente vai observar uma linha dessas, que é referente a uma transição eletrônica. Então, como eu tinha falado, cada uma dessas emissões, cada uma dessas linhas, elas são relativas a uma quantidade específica de energia. Então, observa que um átomo ele não vai emitir uma energia qualquer de radiação, de onda eletromagnética. É uma energia específica, que é a diferença de energia entre os dois níveis que ele está transitando. E por isso que a gente diz ali na teoria de Bohr, segundo o modelo de Rutherford-Bohr, que a energia dos elétrons deve ser quantizada. Então, ela vai apresentar determinados valores específicos de acordo com o nível que esse elétron vai ocupar. Então, só reforçando o que eu já tinha falado anteriormente, a situação em que o elétron de um átomo estão com a menor energia possível, a gente chama de estado. Então, aqui só para a gente observar o que acontece quando a gente tem as transições eletrônicas. Então, inicialmente, o elétron absorve energia para sofrer transição para os níveis mais externos, ok? Então, aqui a gente apresenta um átomo com 4 níveis, 4 camadas. Observa que é primeiro, segundo, terceiro, quarto nível. Se a gente chama em camada, a gente começa na letra K. A primeira camada é a K, depois L, M, N. Vou apresentar melhor no próximo slide. Então, quando ele é excitado, ele vai ter que retornar para o estado fundamental, ok? Então, aqui a gente tem a representação desse retorno, da emissão de energia quando ele retorna para o estado fundamental. Então, pega aqui o átomo no segundo nível, no terceiro e no quarto nível. Quando ele sai do quarto nível para o primeiro nível, observa que a diferença de energia aqui é maior, ok? Então, a quantidade de energia que ele vai emitir é maior. Então, a gente está falando de radiações com
ondas eletromagnéticas com maior frequência, que a gente observa ali na região do azul. Quando a gente sai do terceiro nível e vai para o primeiro nível, a gente já tem uma diferença de energia entre os dois níveis um pouquinho menor em comparação com a transição do quarto para o primeiro. Essa diferença de energia aqui é relativa a uma onda eletromagnética com uma energia na região ali do amarelo. Então, uma frequência menor do que a azul e, consequentemente, menor energia. E, por fim, quando a gente tem uma transição do segundo nível para o primeiro nível, aí sim a gente tem bem menos energia do que quando comparada com as outras duas transições, e aí ele vai ficar lá na região do vermelho, a região no visível de menor frequência, menor energia. Então, só para especificar o que eu tinha falado das camadas, a primeira camada mais próxima do núcleo, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Então, os átomos que a gente conhece têm até a sétima camada. A gente pode representar pelos números para indicar o nível ou pelas letras K, L, M, N, O, P, Q, ok? Esses números que estão apresentados aqui é a quantidade máxima de elétrons que vão existir em cada um desses níveis, mas a gente vai entender por que dessas quantidades mais. Então, um exercício ali, considere o seguinte diagrama de níveis de energia para o átomo de hidrogênio, e ele quer saber as transições em que ocorre apenas a absorção de energia. Então, a absorção de energia sai de um nível de menor energia para um de maior energia, ok? Então, a gente observa aqui para o processo 1 e 2, a gente tem essa situação. A gente sai do nível 1 para o 4, no número 1, e do nível 1 para o 3, no segundo. Então, absorve energia porque passa para os níveis de maior energia. Já o processo 3 e 4, a gente sai de situações de maior energia e vai para de menor energia, liberando energia. Então, a resposta é 1 e 2, letra A. Agora, a respeito dos modelos atômicos. Alguns modelos atômicos que conhecemos foram propostos por Dalton, Rutherford e Bohr, ok? Algumas das características de cada um desses modelos estão apresentadas abaixo. E é para correlacionar cada um desses modelos com os autores dessas teorias. Então, o primeiro modelo, núcleo atômico denso com carga positiva, elétrons em órbitas circulares. Então, nesse caso ainda não foi falado em camadas, mas a gente já está falando em um núcleo com carga positiva. Então, a gente está falando do modelo de Rutherford. 2. Átomos maciços e indivisíveis. Isso é lá no primeiro modelo atômico. Então, a gente fala do modelo de Dalton, que é o da bola de bilhar. E, por fim, núcleo atômico denso com carga positiva, similar ao de Rutherford. Elétrons em órbitas circulares de energia quantizada. Aí a gente entra no modelo de Bohr. Então, a resposta é letra A. 1, Rutherford, 2, Dalton, 3, Bohr. Um dos experimentos utilizados para elaborar a teoria de Bohr é o teste da chama, que consiste numa amostra de sal que é colocada em uma chama. Essa chama ela vai adquirir uma coloração específica de acordo com a composição daquele sal que está sendo introduzido. Então, por exemplo, se a gente coloca uma amostra de sal de NaCl na ponta de um fio de platina e leva ele no bico de Bunsen, que é esse aparato aqui que vai ter uma chama na sua ponta, a gente observa que a chama, que inicialmente é azul, vai adquirir uma coloração laranja. Essa coloração laranja ela vai ser devido às transições eletrônicas sofridas pelo sódio do NaCl. Então, a gente observa que com o calor da chama, os elétrons do sódio vão absorver energia e vão para níveis mais externos, e ao retornarem para o estado fundamental, eles vão
emitir radiação. E a soma das radiações emitidas vão gerar a coloração laranja que a gente observa na chama. E para cada elemento químico a gente vai ter uma cor característica. Então ali o sódio é laranja, mas se a gente observar, por exemplo, sais de bário, a chama vai ter uma coloração verde. Se a gente pegar estrôncio, vai ter um vermelho caminho, um vermelho mais forte. Cobre vai ter uma chama azul esverdeada. Então é uma cor característica de cada elemento químico e é devido às transições eletrônicas que acontecem no seu interior. Então, por exemplo, ali o sódio, a gente observa que ele tem as emissões na região do laranja, e é essa cor que a gente observa quando coloca o NaCl na chama. Aqui tem para outros elementos, então o potássio, que vai adquirir uma cor lilás, o estrôncio, que eu tinha comentado, que é um vermelho mais forte, e o bário, que adquire ali a coloração. Os fogos de artifício têm o seu funcionamento baseado nas transições eletrônicas que acontecem. Então, basicamente, essas bolinhas que são apresentadas aqui seriam a amostra de sais que vão apresentar o elemento da coloração desejada. Então, quando a gente tem ele não aceso, ele fica dentro de um cilindro de papelão. Aqui a gente acende o estopim, ele vai queimar. Ele demora um tempo até queimar. Inicialmente a gente vai ter a explosão dessa pólvora aqui, que lança os fogos para o ar numa altura onde vai ter depois a queima dessa pólvora aqui de dentro, ok? Então, queima essa pólvora aqui, lança no ar. Depois ele vem para esse estopim aqui, que leva um tempinho para queimar, enquanto ele está sendo lançado. Depois que ele atinge uma determinada altura, termina de queimar esse estopim e queima essa pólvora aqui de dentro. Aí gera chama, os fogos, e vão entrar em contato com a substância dessas bolinhas aqui. E essa substância que vai dar a coloração de interesse. Então, se eu tiver o potássio aqui dentro, se eu tiver um sal de potássio, os fogos vão ter uma cor lilás. Se eu tiver um sal de cobre, eu vou ter uma chama azul esverdeada. E assim por diante. Então, o exercício. A luz fornecida por uma lâmpada de vapor de sódio. Então, é uma lâmpada que dentro tem vapor de átomos de sódio. Em iluminação pública é resultado de transição de elétrons de um dado nível de energia para outro de maior energia? Não. Quando a gente sai de um de menor energia para um de maior energia, o átomo tem que absorver essa energia. Então, a gente não vai ver coloração desse processo. Remoção de elétrons de um átomo para formar cátions. Não, aqui a gente não está tratando de processos onde esse elétron vai ser arrancado do átomo. Ele só transita entre os níveis dentro do átomo. Transição de elétrons de um nível de energia mais alto para um mais baixo. Esse sim, eu tenho um elétron numa camada mais externa que vai retornar para uma camada mais interna, liberando energia. Correto. É a letra C. A respeito do átomo, a gente ainda tem uma alteração em relação à ideia de Bohr, de que os átomos eles circulam em órbitas, né? Eles andam ao redor do núcleo em órbitas circulares, que é o princípio da incerteza de Heisenberg. Então, o princípio da incerteza, ele diz que o ato de medir afeta a grandeza da medida. E isso se torna tanto mais acentuado quanto menor é o objeto da medida. Então, um exemplo que eu posso trazer é se eu vou medir com um termômetro a temperatura de um copo d'água. Quando eu coloco o termômetro dentro do copo d'água, vai ter uma variação, uma transferência de calor, para a gente igualar a temperatura do termômetro com a temperatura da água do copo. Como a gente tem bastante água no interior desse copo, a quantidade de calor transferida não vai ser suficiente para variar significativamente a temperatura dessa água, ok? Então, a gente não vai afetar muito
praticamente nada, a temperatura ali do meio. E, consequentemente, a gente tem uma leitura boa da grandeza temperatura. Agora, se eu pegar esse mesmo termômetro e for medir a temperatura de uma gotícula d'água, onde eu tenho uma pequena amostra só, a hora que eu encosto esse termômetro aqui, a quantidade de calor que vai ser transferido para igualar a temperatura dos dois pode levar a uma grande alteração da temperatura dessa gota. Então, a temperatura que eu, na hora de medir, já não é mais a mesma do momento anterior, que era o que eu tinha interesse em de fato medir. E com isso, a tentativa de medir a temperatura da água interfere na temperatura real dessa gota, ok? Então, o ato de medir afeta a grandeza medida. Bom, como foi colocado aqui, isso se torna mais acentuado quanto menor o objeto da medida. Então, quando a gente fala de elétron minúsculo, a gente está falando que para a gente medir uma determinada grandeza, a gente acaba alterando muito ela. Então, quando a gente tenta enxergar um elétron dentro de um átomo, a própria luz que a gente utiliza, ela vai interagir com esse átomo, afetando tanto a posição quanto a energia desse átomo. Pensa, se a gente incide luz para tentar enxergar, a gente vai observar que esse elétron vai sofrer transições, vai mudar de energia, vai mudar de posição. Então, não é possível ter certeza absoluta da posição de um elétron dentro de um átomo. Então, como é que a gente vai garantir que esse átomo tem trajetórias circulares dentro do... Então, no fim das contas, o elétron ele vai ser mais bem caracterizado pela energia que ele possui do que pela posição, velocidade ou trajetória. Então, a gente acaba caracterizando o elétron pela energia que ele possui. Quando a gente observa os espectros de emissão, se a gente amplia, aumenta a resolução dessa análise, da separação dessas linhas, a gente vai observar que cada linha referente a uma transição eletrônica apresenta linhas mais finas, subdivisões, ok? Com isso a gente conclui que os níveis de energia, eles não são únicos, eles possuem subdivisões, então cada nível possui subníveis de energia. A respeito dos subníveis, aqui já partindo para o que já é conhecido, a gente tem que a camada K, que é a primeira camada, primeiro nível, é formada pelo subnível que a gente chama de S. Então, os subníveis eles vão ser representados por letras S, P, D e F. Então, a camada L, subníveis S e P, camada M, que é a terceira camada, S, P e D, camada N, S, P, D e F. E assim por diante. Cada subnível ainda vai ter orbitais, que são os espaços de fato ocupados pelos elétrons. Então, por exemplo, um subnível S tem um único orbital, que a gente vai representar por caixas a partir de agora, ok? O subnível P, ele tem 3 orbitais diferentes, então 3 caixinhas. Subnível D, 5 orbitais, subnível F, 7 orbitais. Cada orbital, cada caixinha, pode ter no máximo 2 elétrons, devido à repulsão que eles têm entre si. E aí, com base nisso, é que a gente tem o número máximo de elétrons que podem ser acomodados por subnível. Então, um S que tem apenas uma caixinha, um orbital, 2 elétrons. P, 3 orbitais, 2 elétrons em cada orbital, total de 6 elétrons. O D, que tem 5 orbitais, total de 10 elétrons. E F, 7 orbitais, 14 elétrons no máximo. Como é que se dá a ocupação desses subníveis pelos átomos? Os elétrons eles vão ocupar os subníveis de menor energia disponível. Então, a gente vai encaixar esses elétrons sempre no menor subnível disponível. E é com base nisso que é realizada a distribuição eletrônica.
Quando a gente começa a estudar química, a gente faz a distribuição eletrônica por camadas. A gente coloca lá o número máximo de elétrons que cabem em cada uma das camadas. É o número que magicamente aparece de elétrons e que a gente não sabe de onde vem. Bom, agora a gente sabe, é devido aos subníveis que cada camada tem. Então, por exemplo, a camada K só tem o subnível S, então só cabe os 2 elétrons do subnível S. Camada L, segunda camada, S e P, vai caber 2 elétrons do subnível S, mais 6 elétrons do subnível P, total de 8 elétrons. E assim por diante. Agora, a gente via que tinham exceções na distribuição por camada, colocando os elétrons até a quantidade máxima permitida. Isso se dá porque a distribuição por subnível, ou seja, a distribuição energética dos subníveis, ela não acompanha a divisão energética das camadas. Então, observa aqui que, por exemplo, o subnível 3D, que pertence à terceira camada, a camada M, ela tem energia maior do que o subnível 4S. Portanto, o primeiro subnível a ser ocupado vai ser um subnível 4S, que pertence à quarta camada. E só depois a gente vai ter a ocupação do subnível 3D, ok? E aí sim a gente retorna para a quarta camada, preenchendo subníveis 4 e 4D. Então, aí a gente tem o diagrama de Linus-Pauling. O diagrama de Linus-Pauling, ele vai indicar de que maneira cresce a energia de um subnível para o outro, ok? Então, essas linhas diagonais aqui, elas indicam o sentido no qual aumenta a energia. Então, observa que eu começo lá no 1S preenchendo, depois eu parto para o 2S, pego aqui a terceira linha, 2P, 3S, depois 3P, 4S, aí sim volto, 3D, 4P, 5S e assim por diante. A distribuição desses elétrons nos subníveis, que a gente chama de distribuição eletrônica nos subníveis, pode ser chamado também de configuração eletrônica. Esses numerozinhos que estão aparecendo aqui, eles são a quantidade máxima de elétrons que eu posso colocar em um subnível. Quer dizer que eu só posso colocar a quantidade máxima? Não, eu vou colocar a quantidade de elétrons necessária de acordo com um átomo de interesse. Então, para a gente ver essa representação, número 1, que aparece na frente, nível de energia. Então, 1, primeiro nível, camada K, 2, segundo nível, camada L, 3, terceiro nível, camada M, e assim por diante. S, subnível, pode ser S, P, D e F. E aqui em cima, quantidade de elétrons. No caso de diagrama ali do lado, está aparecendo o número máximo de elétrons. Mas, para o elemento que a gente for fazer a configuração eletrônica, vai ser a quantidade de elétrons necessária para aquele elemento. Então, aqui a gente tem a configuração eletrônica para os primeiros 20 elementos da tabela periódica. Então, vamos analisar aqui, por exemplo, o carbono, ok? Ele tem número atômico 6, então um átomo neutro vai ter 6 elétrons, ok? Mesmo número, mesma quantidade que o número de prótons. Então, fazendo a distribuição eletrônica, a gente segue o diagrama. Começa lá pelo de menor energia, então 1S. No S cabe 2 elétrons, então 1S2, depois 2S2, já fez 4 elétrons, faltam 2 ainda. Próximo subnível a ser preenchido, a gente vai para a terceira linha, então 2P. No P cabem 6 elétrons. Vou colocar 6 elétrons aqui no P? Não. Como eu já coloquei 4, faltam só 2. Então, a quantidade de elétrons que vai aparecer aqui são 2. Ok? No caso do neônio, que tem 10 elétrons no total, esse sim a gente coloca com 6 elétrons. Observa que para alguns elementos eu estou fazendo a representação da distribuição eletrônica com alguns símbolos entre colchetes aqui. E isso é uma simplificação da distribuição eletrônica.
observa aqui, distribuição eletrônica do hélio, 1s2, certo? Quando eu vou representar a do lítio simplificada com o hélio, lá onde eu tinha 1s2, eu vou substituir por hélio, que é justamente a distribuição eletrônica do hélio. Então, ali ao invés de 1s2, eu boto hélio, 2s1, ok? Então, olhando aqui para um elemento mais embaixo, alumínio tem neônio, 3s2, 3p1. Isso significa que aqui eu estou suprimindo a configuração eletrônica, que é até aonde vai a do neônio, 2p6, ok? Então, aqui eu já tenho elétrons e eu continuo preenchendo só os 3 que faltam. Então, 3s2, 3p1, seguindo o diagrama de Linus Pauling. Se ele parou em 2p, o próximo subnível a ser preenchido é o 3s. Então, aqui a gente tem a tabela periódica. Repara que os elementos que estavam sendo utilizados lá são esses elementos do grupo 18 da tabela periódica, que são os gases nobres. Hélio, neônio, aí tem o argônio, criptônio, xenônio. E observando aqui, se a gente fizesse a distribuição eletrônica desses elementos, a gente ia observar que o hélio termina com o subnível 1s preenchido, completamente preenchido, então 1s2. Se a gente pegar o neônio, ele termina a distribuição eletrônica no 2p, totalmente preenchido, 6 elétrons no 2p. Se a gente pegar o argônio, ele tem o 3p completamente preenchido, então argônio 3p completamente preenchido. Se a gente fizer para os demais elementos, a gente vai ver que criptônio vai ter o 4p completamente preenchido, xenônio 5p completamente preenchido, radônio 6p e o organessônio 7p completamente preenchido. Com base nisso, eu posso usar esse elemento para simplificar a distribuição eletrônica dos elementos com um número atômico maior do que eles. Então, por exemplo, o silício, número atômico 14, ok? É um número atômico maior do que o do neônio, que tem número atômico 10. Então, até o 2p6 eu uso a simplificação do neônio. Então, parou em 2p6. Até ali já foram 10 elétrons, que é a quantidade de elétrons do neônio. Faltam só 4 para o silício, ok? Que tem um total de 14 elétrons. Faltando só 4, eu vou seguir a partir do próximo subnível vazio. Então, sair aqui do 2p, logo depois dele vem o 3s. Então, a partir daqui que eu vou continuar. Preciso colocar 4 elétrons. No 3s cabe só 2. Então, 3s2. Daqui que vem esse 3s2. Aí, vou para a próxima linha. Próximo subnível, 3p. Faltam 2 elétrons, então 3p2. Ok? Então, essa é a simplificação da representação da configuração eletrônica utilizando os gases nobres e vamos um exercício. Para o elemento do número atômico 28, a configuração eletrônica é a gente tem o diagrama de Linus Pauling, a gente vai colocar os elétrons em cada subnível. Então, começa ali, tem que ter número atômico 28, 28 prótons, como a gente está falando de um átomo neutro, 28 elétrons. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Até aqui, a gente já fecha 20 elétrons no 4s2, ok? Considerando isso, faltam só 8 elétrons para fechar a distribuição eletrônica. Depois do 4s2, a gente parte para o 3d. No D cabe até 10 elétrons. Como eu preciso colocar só 8, eu coloco 8 elétrons nesse subnível, ok? Então, a distribuição fecha em 3d8. A gente pode também fazer a distribuição eletrônica por camada, mas tem que observar que a distribuição por camadas ela tem que ser feita com base na distribuição eletrônica por subníveis, contabilizando a quantidade de elétrons em cada camada. Então, lembrando que o númerozinho da frente representa a camada. Então, a primeira camada, que é a camada K, só tem o subnível S. Então, 2 elétrons, ok? Então, K, 2 elétrons. Segunda camada, que é a camada L,
tem o subnível S e tem o subnível P. O total de elétrons que eu tenho nessa camada é a soma dos elétrons de cada subnível. Então, um total de 6 elétrons. Essa aqui é a distribuição por camadas. K2, L6. Agora, se eu pegar o manganês. O manganês tem a camada K1, L2, M3, que tem o subnível S, P e o D, e N, que é a quarta camada, ok? Então, a gente agrupa a quantidade de elétrons em cada subnível daquela camada e vê quantos que dá no total. Na primeira camada, só subnível S, total 2 elétrons. Na segunda camada, S e P, se somar 2 mais 6, total de 8 elétrons. Na camada M, que é a terceira camada, subnível S, P e o D, soma 2 mais 6, mais os 5 elétrons do D, total 13 elétrons. E a quarta camada, que é a camada N, só tem o subnível S, então total de 2 elétrons. Aqui a gente tem o número máximo de elétrons que a gente pode ter em cada uma das camadas. Então, teoricamente, a gente ainda poderia ter os subníveis G e H, que a gente não estudou, ok? Tendo o seu máximo aqui de elétrons 18 na G, 22 na H e ainda se tivesse 26. Para os elementos conhecidos que vão até o número 118, Z igual a 118, número atômico, a gente chega no máximo até a sétima camada e o subnível F da quinta camada. Então, isso aqui não existe para os elementos químicos conhecidos, ok? Com base nisso, a gente pode determinar o número máximo de elétrons em cada uma das camadas para os elementos conhecidos. Então, vamos considerar aqui só o número de máximo de elétrons em cada camada para um átomo com Z até 118, ok? Então, primeira camada, K, só tem subnível S, então 2 elétrons no máximo. Camada L, SP, então 2 mais 6, total 8 elétrons. Na M, 2 mais 6 mais 10 elétrons, total 18. Na N, S, P, D e F, então 2 mais 6 mais 10 mais 14, total de 32 elétrons, igual a camada O, ok? Quando volta para P, só tem até o subnível D, então total de 18 elétrons. E por último, a Q, que tem S e P, então soma 2 mais 6 elétrons, fechando um total de 8. É dali que saem as quantidades máximas de elétrons, que é estudado lá no ensino fundamental no 9º ano. Então, escreva a distribuição eletrônica em camadas para os seguintes átomos: sódio, cloro e ferro. Lembrando que para fazer isso, a gente precisa fazer a distribuição eletrônica por subníveis, ok? Então, a do sódio fazendo a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 2 elétrons na K, primeira camada. Na L, que é a segunda camada, então tem subnível S e P, total de 8 elétrons. E a terceira camada, que é a M, um único elétron do subnível S. No cloro, primeira camada, K, só 2 elétrons. Segunda camada L, subníveis S e P, total 8 elétrons. Terceira camada, M, S mais P, total 7 elétrons. Já o ferro, de novo, K, 2 elétrons, só subnível S. Segunda camada L, subnível S mais P, 8 elétrons. Camada M, subníveis S, P e o D, total de 14 elétrons, 2 mais 6, 8, mais 6, 14. E a camada N, que é a quarta camada, só subnível S, 2 elétrons. A distribuição eletrônica de íons. É importante saber o que é a camada de valência de um átomo. A camada de valência é a camada mais afastada do núcleo, é a mais externa. Então, a gente sempre está procurando aquela camada com maior número aqui na frente. A perda ou ganho de elétrons por um átomo
altera a quantidade de elétrons nessa camada de valência, na última camada. Não é no último subnível preenchido, na última camada. Então, no caso do sódio, se ele vai perder um elétron, ele vai perder da camada de valência. A camada de valência dele é a terceira, ok? É o número mais alto, então é daqui que ele vai perder esse um elétron. Ele vai perder o único elétron que ele tem ali. Portanto, a distribuição eletrônica dele vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. Quando a gente acrescenta um elétron, ele também, se tiver espaço, vai entrar na camada de valência. Nesse caso, é a terceira camada. A gente observa que o subnível P ainda não está completamente preenchido. É ali que esse elétron vai entrar, fechando esse subnível. Então, distribuição eletrônica com 3s2, 3p. Então, no caso, escreva a configuração eletrônica do cátion bivalente obtido a partir do ferro. Cátion bivalente, ferro 2+. Então, observa aqui primeiro a distribuição eletrônica do átomo de ferro, neutro. 26 prótons, 26 elétrons. Fazendo a distribuição, ele termina em 3d6. Mas observa que o 3d6 é o último subnível preenchido e não faz parte da camada de valência. A camada mais externa, que é a camada de valência, é a quarta camada. Então, é dali que vai sair o elétron. Então, a gente sempre tem que procurar o maior número de camada. Caso retirando 2 elétrons, já que a gente está falando de um cátion bivalente, ou seja, que perde 2 elétrons, a distribuição fica sem o subnível 4s. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Então, se atente que não é possível fazer a distribuição eletrônica de um cátion diretamente com base na quantidade de elétrons que ele tem seguindo o diagrama de Linus-Pauling. É necessário fazer a distribuição dele completa como se ele fosse neutro e retirar os elétrons da camada de valência. Então, agora que a gente já viu bastante a respeito da distribuição eletrônica, a gente já sabe chegar no último subnível preenchido de um determinado átomo, a gente vai falar um pouquinho sobre os números quânticos. Os números quânticos, eles são mais ou menos o endereço do elétron dentro do átomo. Tá? Esses números quânticos são 4. Então, a gente tem o número quântico principal, o secundário, chamado também de azimutal, o magnético e o quântico spin. Então, é um conjunto de números que vai servir para identificar cada elétron na eletrosfera de um átomo. E é um conjunto que nunca vai se repetir para um outro elétron dentro desse átomo, ok? Então, cada elétron tem o seu conjunto de números quânticos. O primeiro número quântico, o principal, representado pela letra N, ele é referente ao nível de energia do elétron, ou seja, a camada dele. Então, cada camada tem um número associado. A camada K, que é o primeiro nível, N igual a 1. L, N igual a 2, M, N igual a 3, e assim vai até a Q, que tem o N igual a 7, de acordo com a distância que tem em relação ao núcleo. Agora, a respeito do número quântico secundário ou azimutal, representado pela letra L, que é referente ao subnível no qual o elétron se encontra. Então, o subnível S tem o número quântico secundário de 0, P igual a 1, D igual a 2, F igual a 3. Para um número quântico principal, ou seja, para uma camada N, o número quântico secundário ele vai ter um valor máximo que ele pode atingir dentro daquele nível. Então, o valor máximo de L vai ser igual a N menos 1. Então, vamos supor que o número quântico principal seja igual a 3, ou seja, um elétron da terceira camada. O valor máximo que L pode ter na terceira camada é N menos 1. Então, 3 menos 1, ou seja, 2. Um número quântico secundário igual a 2, ele é associado ao subnível D. E, de fato, a terceira camada ele possui apenas os subníveis S, P e D. Ou seja, o subnível com maior número quântico é o D,
de L igual a 2. O número quântico magnético, que é representado pela letra M ou ML com L subscrito, ele vai se referir à orientação dos orbitais de cada subnível no espaço. O orbital S ele é esférico, então ele não se direciona para nenhum dos eixos, preferencialmente do eixo cartesiano. Então o ML dele vai ser igual a 0. Já os orbitais P, eles vão ter orientações no eixo X, Y e Z. O eixo Z vai ser representado pelo -1, o orbital PX, que é orientado no eixo X igual a 0, e o PY mais 1, ok? Então, o ML dos orbitais P vai de -1 até +1. Observa, então, que o valor vai ser sempre de -L até mais L. No caso do orbital P, L igual a 0, então o ML L igual a 1, o ML vai de -1 até +1. Tem as representações de cada um dos orbitais D e F, então aqui a gente tem o conjunto dos 5 orbitais D, lembra que são representados por 5 caixinhas, e aqui dos orbitais F, esses já são orbitais mais complexos do que os orbitais S e P. E aí, eles vão ter a situação de que os valores de número quântico magnético ML vão de -L até mais L. Então, no caso do orbital do subnível D, que tem um valor de L igual a 2, os valores de número quântico magnético vão de -2 até mais 2. Então, cada caixinha vai receber um número, começando por -2 na esquerda e indo até +2 na extrema direita. O F, que tem número quântico secundário de 3, ele vai ter o número quântico magnético indo de -3 até +3, começando também da extrema esquerda com -3 até a extrema direita com +3. Por fim, tem o número quântico spin, S ou ms, que se refere ao sentido de rotação do elétron. Aqui a gente tem duas regras que a gente precisa levar em consideração. A primeira é o princípio de exclusão de Pauli. Então, cada orbital, cada caixinha só pode ser ocupado por no máximo 2 elétrons, e eles ainda têm que ter uma rotação em sentido oposto para gerar uma força magnética de atração e permitir que eles permaneçam juntos. E a regra de Hund. A regra de Hund, ela fala a respeito do preenchimento dos orbitais. Então, num determinado subnível, o preenchimento dos orbitais deve ser feito preenchendo um elétron em cada caixinha, para a gente ter o maior número possível de elétrons desemparelhados, isolados. Então, por exemplo, o subnível P, que tem 3 caixinhas, se eu tiver que colocar 3 elétrons lá dentro, eu vou colocar um elétron em cada caixinha. Se eu tiver que pôr 4 elétrons, o quarto sim vai voltar a ocupar um orbital já ocupado. E ele ainda vai estar direcionado no sentido contrário. Então, o primeiro elétron que a gente coloca, a gente sempre representa ele por uma flechinha apontada para cima. A partir do momento que eu tiver que colocar o segundo elétron dentro daquele orbital, aí sim eu represento ele com a flechinha no sentido oposto, indicando que eles têm spins contrários. O número quântico spin, ele vai estar relacionado com a direção dessa flechinha que representa a rotação do elétron. Então, se ele estiver apontado para cima, ou seja, sozinho lá dentro, o primeiro elétron colocado, ele vai ter, por convenção, carga negativa, então vai ser -1/2. Não seria carga, seria sinal negativo, né? -1/2. Já, se ele for o segundo elétron que foi colocado na caixinha e estiver orientado para baixo, ele vai ter um valor de ms de +1/2. Com isso, a gente sabe se a gente está falando de um elétron sozinho ou de 2 elétrons unidos dentro de um determinado orbital. É um exercício para trabalhar. Então, indique o número quântico para o elétron mais energético do cobre. Então, aquele último elétron que a gente coloca dentro do átomo de cobre. O número atômico do cobre é 29. Por isso,
distribuição eletrônica a gente pode fazer seguindo o diagrama de Linus-Pauling. Já que o número atômico é 29, ele tem 29 prótons, se ele é neutro, 29 elétrons. Fazendo a distribuição, começa 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, finalizando com 3d9. Então, o último subnível preenchido, que é o mais energético, é o 3d9. A gente inicia determinando o número quântico principal desse último elétron que foi colocado, que é o nono elétron do subnível 3d. Então, como ele está na terceira camada, terceiro nível, o n é igual a... O número quântico secundário osimutal vai estar relacionado com o subnível no qual esse elétron se encontra. Então, a letra L está relacionada com o subnível D. Olhando aqui o número quântico secundário para o subnível D é L igual a 2. Portanto, a gente representa aqui. L igual a 2 referente ao subnível D. O número quântico magnético, M ou Ml, ele está associado a em qual orbital esse elétron se encontra. Então, agora a gente tem que pensar como é que esses 9 elétrons foram colocados dentro do subnível D. O subnível D tem 5 orbitais, então a gente representa as 5 caixinhas. Seguindo a regra de Hund e o princípio de exclusão de Pauli, a gente sabe que, primeiro, eu preciso colocar um elétron em cada uma das caixinhas, para depois voltar a preencher a primeira, que já estava ocupada, ok? E o máximo de elétrons que eu posso pôr em cada uma das caixinhas são 2 elétrons. Então, esse aqui seria o primeiro elétron, segundo, terceiro, quarto, quinto elétron. Coloquei o quinto elétron, volto a preencher o primeiro orbital já ocupado com um elétron com spin contrário. Então, sexto elétron, sétimo elétron, oitavo elétron, nono elétron. Esse é o último elétron a ser colocado no subnível. Então, é dele que a gente vai trazer o número quântico magnético e o número quântico spin. O Ml, número quântico magnético, está associado com em qual caixinha ele se encontra. Lembrando que os valores de Ml vão de menos L até mais L. Então, de menos 2 até mais 2. Observa que o último elétron colocado foi colocado no orbital mais 1, Ml igual a mais 1. Por fim, o número quântico spin, a gente vai relacionar com a orientação desse momento magnético. Ele é o segundo elétron que foi colocado no nesse orbital, portanto, ele tem a orientação representada para baixo, e ele está associado com um ms de mais 1,5. Portanto, esse é o endereço desse elétron. N igual a 3, indicando terceira camada, L igual a 2, indicando subnível D, Ml mais 1, indicando que ele ocupa o quarto orbital a ser ocupado, e o número quântico de spin mais 1,5, indicando que ele é o segundo elétron que foi colocado nesse orbital com Ml mais 1. E assim a gente finaliza essa terceira aula com os tópicos 3 e 4. Qualquer dúvida, entre em contato, pode ser por e-mail. Em breve eu divulgo o questionário a respeito desse conteúdo. E na semana que vem a gente não vai ter nenhuma aula sendo disponibilizada para a modalidade de A, já que essa semana a gente está disponibilizando 2 tópicos, ok? Uma boa semana para vocês e bons estudos!